Olha, o presidente Lula viaja hoje à Europa para cumprir uma agenda de compromissos na França, na Itália. Desde que assumiu o terceiro mandato, Lula já esteve em 9 países, incluindo Argentina, China e Estados Unidos. As viagens, que, segundo o presidente, fazem parte da política de recolocar o Brasil no cenário internacional, acontecem num momento importante de articulações aqui dentro do Brasil, articulações do governo com o Congresso. Para discutir a estratégia diplomática do governo, o CNN Dois Lados recebe hoje os deputados federais Zeca Dirceu, do PT, e Rosana Vale, do PL. Tudo bem? Muito bom dia aos senhores. Bom dia, Basília. Bom dia também, deputado Zeca Dirceu. Bom dia, Rosana. Bom dia, Basília. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, eu vou começar com a Rosana Vale. Em 4 anos de governo, o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve em contato com cerca de 30 chefes de poder, chefes de outros governos. O presidente Lula, em menos de 6 meses, ele já superou esta marca de 30, ali na casa de 30 chefes de outros países. Na avaliação da senhora, o Brasil mais ganha ou mais perde com essa ampla agenda internacional do atual presidente? Olha, Basília, a gente percebe claramente que o presidente Lula está priorizando a política externa e, infelizmente, está acumulando fracassos e está acumulando vexames. São 6 meses de mandato, é a 7ª viagem, daqui a pouco ele vai estar nas nuvens novamente. Deu 1 mês viajando fora do país, 1 mês fora aqui do Brasil e dos problemas dos brasileiros, gastou 30 milhões de reais nessas comitivas, muitas vezes imensas, e está fazendo falas desencontradas também. Então, eu não vejo com bons olhos, enquanto aqui o país segue sem rumo, nós estamos precisando de articulação no Congresso para aprovar projetos importantes que não estão acontecendo. Os ministros literalmente batem cabeça porque não sabem, como negociar. Recentemente teve quase perdeu de forma vexatória o aumento de 23 para 37 ministérios. Naquele dia o governo precisou intervir com a liberação de 1,7 bi de emendas. Então eu não vejo isso com bons olhos. O Brasil está precisando de um chefe de Estado e não de um líder partidário. Zeca Dirceu, em menos de 6 meses de governo, Lula viajou mais do que Bolsonaro em 4 anos de mandato. O Brasil tem mais a ganhar ou a perder com essa extensa agenda internacional do presidente da República? Basília, os números do país, principalmente do comércio exterior, das exportações brasileiras, eles provam que está sendo muito exitosa esse conjunto de agendas que o presidente Lula tem feito por todo o mundo. Primeiro que o presidente Lula tem sido recebido com pompas e circunstâncias, como de fato tem que ser recebido um chefe de Estado, tem tido contato com os líderes dos maiores países de forma muito direta e sempre recebido de forma muito carinhosa, diferente do que acontecia com o presidente anterior, que era ignorado nos grandes eventos. Ninguém nem queria conversar com ele, ainda mais pela postura que ele teve criminosa, durante a pandemia, se recusando a compreender a ciência, a importância das vacinas, além da destruição ambiental, que foi uma marca do governo anterior e que assustava, gerava repúdio no mundo todo. O Brasil caminhava para ser um pária. O superávit, Basília, da balança comercial, isso não é um dado meu, não é um dado do Lula, é um dado do país, ele cresceu 129%. As exportações do último mês que está apurado, que é de maio, elas foram de 33 bilhões. É a maior de toda a história. Nunca no mês de maio o Brasil exportou tanto como exportou. O presidente Lula fechou acordos comerciais só com a China de 50 bilhões de reais, inclusive investimentos que vão chegar aqui para ferrovias, para rodovias, investimentos na Amazônia. Com os Emirados Árabes, 12 bilhões de reais. Portugal, 13 acordos internacionais envolvendo educação, saúde, ciência, tecnologia. A mesma coisa aconteceu com a Espanha. Os Estados Unidos têm um acordo comercial com o Brasil inicial já de 2 bilhões de reais. Foi o primeiro país que o presidente Lula visitou, depois esteve na China, e aí tem uma sequência muito grande. E os números que você trouxe, Basília, eles já são uma prova que o presidente anterior não trabalhava, era preguiçoso, por isso que viajou tão pouco,
né, não cuidou das relações comerciais do Brasil e que o presidente Lula, apesar de já ter 77 anos, está com saúde, está com muito vigor, não é preguiçoso, trabalha bastante, faz viagens que são cansativas, muitas vezes expondo até a sua saúde, né, mas isso tem tido um ganho muito grande para o Brasil, em especial para o agronegócio, que agora começa a compreender a importância de um governo como esse que nós estamos recolocando o Brasil diante do mundo. Tem fórmula até para o presidente se comunicar melhor e justificar essas viagens? Existe um jeito de fazer melhor? Porque a gente entende que a agenda presidencial ela é fracionada. Tem ali a preocupação com a política local, com a política regional, tanto é que ele esteve com os presidentes latino-americanos. Tem também a preocupação com a agenda internacional. Agora a gente tem Lula indo ao Vaticano, depois ele vai à França. Então, ele é um presidente multitarefado, né? Tem muitas preocupações e daí justifica, em parte, as suas idas para outros países. Mas a gente também tem o dado de algumas decisões de governo que acabaram sendo adiadas em função dessas viagens. Até gostaria de ouvir dos senhores se foi uma falta muito grave ou o que mais o presidente está deixando de fazer no Brasil por causa dessas viagens. Então, para ficar em 2 exemplos, ele decidiu instalar o Conselhão, né, aquele Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, somente depois da volta da viagem à China, naquela ocasião. Então, adiou ali, coisa de 1 mês, a instalação do Conselhão. E mais recentemente, nessa viagem de agora, ele também está deixando para o retorno da Europa o futuro do Ministério do Turismo, ainda que já esteja tudo pavimentado, a troca ali no comando do turismo, a formalização disso só vai sair depois que ele voltar da viagem à Europa. O que vocês acham disso? São faltas leves, são faltas graves? E o que mais, até se possível citar exemplos do que o presidente está perdendo aqui no Brasil, tendo essas viagens internacionais? Ou no caso do senhor, Zeca Dirceu, se o senhor não quiser falar o que o Brasil está perdendo, mas o que o Brasil está ganhando, falar das oportunidades do Brasil lá fora com essas ausências do presidente aqui dentro. Deputada Rosana Vale. Primeiro, a realidade que o deputado Zeca Dirceu fala sobre o Brasil não é a realidade sentida pelos brasileiros. Tanto que a última pesquisa mostrou que o presidente Lula tem só 37% de aprovação. É o pior desempenho do mandatário. Então, são narrativas que não refletem na vida do brasileiro. O presidente viaja para fora do país, faz falas desencontradas, está sendo motivo de vexame muitas vezes, viajou para a China, falou algo sobre a guerra da Ucrânia, depois em Portugal não soube responder uma pergunta em português da jornalista. Quando viajou também para a Argentina, anunciou o financiamento pelo BNDES de um gasoduto de 3,5 bi, sendo que faltam gasodutos aqui no nosso país. Então, se retrata uma viagem da posse do rei Charles, o que foi servido no almoço, a Janja, o que foi servido no almoço. Então, a gente precisa discutir o Brasil, a gente quer que o país avance, né? Não é essa realidade que, infelizmente, a esquerda propaga. Não está acontecendo isso no nosso país. O nosso país está sem rumo. Nós queremos votar pautas importantes. Precisa de articulação aqui no Congresso, a articulação que o presidente não tem. Infelizmente, é isso que a gente percebe nessas viagens, né? Não refletem a realidade do povo brasileiro que está correndo para pagar suas contas, quer ver as promessas do Lula sendo colocadas, sendo realizadas, e não está acontecendo isso, infelizmente, Basília. Uhum. A gente teve um probleminha aqui no sinal do deputado Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara dos Deputados. Deputada, eu vou continuar falando um pouco com a senhora, até para a gente dar tempo de reconectar com o parlamentar petista. Existe algum trabalho da Câmara dos Deputados, até mesmo da Comissão de Relações Exteriores, para fiscalizar, para ver essa agenda do presidente, até para a gente explicar para as pessoas que estão acompanhando as informações aqui na CNN Brasil, que os parlamentares de oposição não ficam ali só na superfície, nas críticas que dão seguidores, que dão audiência, mas que vocês também estão trabalhando de uma maneira, de uma maneira aprofundada nessa crítica, né? Aprofundada nessa agenda presidencial. Tem impedidos nesse sentido? Basília.
O enunciado que você fez antes das nossas discussões refletem isso, né? Nós vivemos um período de pandemia. Ele quer comparar as visitas a chefes de Estado durante a pandemia, onde 2 anos os brasileiros, né, ninguém saiu de casa. Não é possível isso. Os acordos comerciais, eles acontecem. A China precisa importar carne para alimentar os chineses, né? 1,7 bilhões de pessoas. Então, é desencontrado. O presidente tem que ficar no Brasil. Ele não pode ter 6 meses de mandato e ficar 1 mês fora do país, né? Não pode pedir um avião maior, com uma cama maior. Então, eu não quero ser oposição pela oposição. Eu estou lá para votar o que eu acredito que é melhor para o brasileiro. Mas o que eu vejo dessas viagens, o saldo dessas viagens tem sido negativo para o nosso país. Agora mesmo a notícia de cancelamento da isenção de vistos para os Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá tinha sido um pedido, né, do setor de turismo para fomentar o turismo no Brasil. Onde estão esses números todos? Né, são narrativas. A realidade, o povo que está em casa assistindo sabe que a realidade não é essa. Senão, o presidente não estaria com a pior aprovação de um mandatário. 37% de aprovação com 6 meses de mandato. Significa o quê? Que a pessoa sente o que está acontecendo. Não adianta fazer narrativa, porque a esquerda tem muito isso. Quando a situação fica sem argumento, não tem que argumentar, então traz o Bolsonaro de volta e começa a falar mal do Bolsonaro. Chega! O Bolsonaro não é mais o presidente do Brasil. Nós temos que questionar e temos que cobrar o presidente Lula, que está viajando, que mais uma vez vai para as nuvens daqui a pouco, quando os problemas estão acontecendo aqui no nosso país, para ele resolver. Olha, eu vou passar agora, essa foi a última consideração da deputada Rosana Vale, agora é a última rodada também para o deputado Zeca Dirceu. O senhor tem o seu tempo de fala, até para compensar e equilibrar aqui. A mesma pergunta. O presidente acabou deixando alguns compromissos para depois dessas viagens internacionais, foi o caso do Conselhão, lá na viagem à China, e agora tem aí a troca do Ministério do Turismo, que também vai esperar o retorno do presidente da Europa. Na avaliação do senhor, quem está ganhando mais, quem está perdendo? Gostaria até que o senhor pudesse responder alguns pontos, questionamentos feitos aí pela Rosana Vale nessas suas considerações finais. O tempo é do senhor. Primeiro, Basília, tem ocorrido um equívoco sobre a leitura das pesquisas, né? Ótimo e bom, ruim e péssimo, não pode ser relacionado com aprovação e desaprovação. Até porque nas próprias pesquisas que medem ótimo e bom, está sendo medido se aprova ou desaprova. Na última pesquisa, 52% aprovam a maneira de governar do presidente Lula, ou seja, ele já está entrando no eleitorado do derrotado, que não reconheceu a derrota, que tentou dar um golpe no nosso país. Então, a avaliação do presidente Lula ela é boa diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. Mas não é isso que importa. O que importa são os dados da economia. O Brasil foi o 4º país no mundo que o PIB mais cresceu no último trimestre avaliado. Isso não é um dado do Zeca Dirceu, não é um dado do Lula, é um dado internacional, reconhecido pelo mundo todo. O dólar está caindo, os combustíveis que tiveram aumentos criminosos, aumentando o custo de vida em 2019, 2020, 2021, estão caindo mês a mês. O preço do gás de cozinha, o preço da gasolina, do diesel, já está impactando, né, o custo de vida, o valor dos alimentos. Né? A inflação está sendo reduzida, está controlada. O Banco Central vai ter que baixar os juros. E a hora que baixar os juros, aí sim nós vamos ter um incremento no crescimento da economia do país. Porque quem está nos assistindo não aguenta mais pagar essa taxa de juros criminosa, a maior do mundo, do Banco Central, que é do governo anterior. Né? Um pequeno empresário, médio empresário, grande empresário, não aguenta mais, está quebrando diante da alta taxa de juros. E mesmo assim o Brasil está crescendo. Imagina a hora que, de fato, eu espero que seja no final desse mês, os juros serem reduzidos. As bolsas estão disparando. Por quê? Porque está se criando um ambiente favorável no Brasil. O governo teve vitórias importantes no Congresso, apesar das dificuldades de articulação política. A PEC da transição, a PEC do Bolsa Família está aí já gerando impacto. É muito mais dinheiro circulando, chegando na ponta, nas cidades, nas regiões mais distantes do nosso país. Então, a gente tem, sim, elementos positivos que estão hoje impactando a realidade. O novo regime fiscal sustentável, a forma como está avançando a reforma tributária,
E aí eu sou muito humilde em reconhecer o papel dos partidos independentes, o papel dos partidos de oposição. A gente não governa naquele modelo anterior, que era pautado no ódio, no conflito permanente, no uso da violência. Nós estamos fazendo um governo de diálogo, um governo que, apesar dessa disposição para o diálogo, tem dificuldades na articulação política, mas os números do país são altamente positivos. O governo está só começando. Nós vamos ter números da economia ainda mais impactantes para melhorar a vida do povo no segundo semestre. E as viagens internacionais têm, sim, uma relação direta com isso, porque o Brasil está conseguindo se conectar com o mundo, trazer mais investimentos para cá e vender mais para toda a esfera global, independente de questões partidárias, ideológicas, políticas. O governo anterior se pautava por isso, o governo do presidente não se pauta por isso. Conversa com A, conversa com B, conversa com o extremo X, conversa com o extremo Y, defendendo o Brasil, os interesses, em especial os interesses econômicos do país, que na verdade são os da população. Tá certo. Obrigada pela participação dos senhores. Até um próximo Dois Lados. Ponto final aqui no nosso CNN Dois Lados. Conversamos hoje com os deputados federais Zeca Dirceu, do PT, e Rosana Vale, do PL. Apesar das intercorrências, os problemas aí com o sinal. Obrigada pela atenção de vocês. Até mais. Me desculpem pela falha. Um abraço. Rosana. Tchau, tchau. Tchau.